Deus, em sua soberana graça, nos concedeu esta oportunidade e voltamos agradecidos para apresentar mais um programa Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, levando a mensagem do Evangelho até o seu lar. São pregações, são hinos, são entrevistas, são cultos, e isto tem abençoado a centenas, a milhares de pessoas. Assista www.feperfeita.org.br e aqui por este canal de televisão, levando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês que está nos acompanhando. E para darmos continuidade ao tema, nós iremos ler agora o capítulo 17 do livro de São Mateus, no verso 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Pastor César, nós comentamos no final do programa anterior a respeito do ministério de Elias que veio para a nossa geração. E nós gostaríamos, eu e o telespectador que está aqui nos acompanhando, saber mais de como foi a infância, a família, onde foi que ele nasceu e que sinais vieram no seu nascimento para que trouxesse a evidência de que ele é realmente o Elias para esta geração. Veja, em primeiro lugar, nós temos que lembrar um fato bastante curioso, que é a esperteza de Satanás cada vez que uma escritura está para se cumprir. Quando a escritura de que a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente foi se cumprir, ou quando a profecia disse que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, falando de Isaías, as profecias referentes a Cristo, quando elas estavam para se cumprir, então a primeira coisa que Satanás fez foi enviar na frente alguns para desgastarem a imagem, alguns falsos, para que quando o verdadeiro aparecesse, ele estivesse desacreditado. O povo já tivesse, é mais um que apareceu. Então, este é um ponto fundamental. E apareceu Teudas, apareceu um Bar Jesus, tudo isto antes que Jesus Cristo viesse. Seria diferente nos nossos dias? De maneira nenhuma. Quando você pergunta e afirma, como eu afirmei no programa passado, que Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas, a grande verdade é Satanás agiria também da mesma maneira. Mandaria muitos outros na frente. Então, quando a gente vai falar de um ministério de um profeta, a primeira reação é mais um americano que chegou. É mais um que apareceu. É mais um enganador. Então, esta é a primeira evidência de que as Escrituras estão para se cumprir. A vida, como disse no programa anterior, e o ministério de William Branham são completamente sobrenaturais. Por exemplo, a história de vida de William Branham é o fato de o pai ter se casado com uma garota bem nova ainda, a garota tinha como que 14 anos e ele 17. Aos 18 anos, ele já estava sendo pai e a menina tinha 15 anos de idade quando foi mãe. A vida era, eu não vou dizer pobre, porque na linguagem dele, a família dele era a mais pobre dos pobres. Era uma vida de sofrimento muito grande. O pai de William Branham e a mãe não eram cristãos. E sempre foi muito dado à bebida alcoólica. O pai chamava Charles Branham. E a mãe, uma mulher sofrida. Foi mãe de 9 filhos. E William Branham é o primogênito. Relata-se que
No dia do nascimento de William Branham, ele nasceu por volta das 5 da manhã, quando ela acabou de dar à luz, uma luz sobrenatural entrou no quarto e ficou sobre a cama onde estava deitada a mãe com aquela criança. E depois de algum tempo, a parteira, a avó do menino, a mãe e o próprio pai testemunharam da presença daquela luz e perguntaram-se, não sendo religiosos, o que aquilo representaria. Ora, irmão João, desde o início da vida de William Branham, aos 3 anos de idade, ele começa a ter visões. Esse aqui é um profeta é um vidente. E ele então começa a ter visão e aproximação do sobrenatural. Aos 7 anos de idade, ele, a pedido do pai, foi buscar água no riacho. Nos Estados Unidos, naquela época, havia a lei seca, proibição de fabricação e de consumo de bebida alcoólica. E ele foi buscar água para fazer, destilar o uísque naquela noite. O pai iria destilar o uísque clandestinamente, escondido. E quando ele vinha com a água, passando debaixo de uma árvore, ele parou porque havia como que um redemoinho na copa daquela árvore. E ele olhou e não viu nada, e daqui um pouquinho aquele vento moveu, e ele estava muito contrariado porque os colegas dele iriam pescar, ele tinha 7 anos, e ele não pôde ir pescar porque o pai colocou ele para trabalhar. Aí então, ele muito melancólico, chorando, parou ali debaixo daquela árvore, quando ele subitamente ouviu uma voz que dizia: nunca fumes ou bebas ou contamine o teu corpo, ou seja, não vá se prostituir, não vá adulterar, não vá se prostituir, manchar o seu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você tiver mais idade. Isto ele tinha 7 anos de idade, então isto foi no ano 1916. Ele nasceu em 1909, isso no ano 1916. Mas no ano 1914, é interessante notar que Apocalipse capítulo 7 relata que houve um momento em que os 4 ventos da terra, os 4 anjos se posicionaram nos 4 cantos da terra e eles estavam propondo destruir a terra. Ora, para quem entende um pouquinho das Escrituras, sabe que ali teria sido o final da raça humana, porque os anjos de Deus estavam posicionados nos 4 cantos da terra para destruir a terra. Mas, de repente, se ouviu uma voz dizendo: não faça isto, porque ainda faltam ser assinalados os servos do nosso Deus. Veja, então houve uma intervenção sobrenatural. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Em 1916, o anjo falou para o profeta William Branham que ele teria uma obra para fazer quando fosse mais velho. E em 1918, a guerra para misteriosamente. A Primeira Guerra termina misteriosamente. Então, nós vamos ver que o tempo passa e o garoto, logo em seguida, começa a ter visões. Ele viu, por exemplo, a ponte da cidade de Jeffersonville, que nós temos e vamos mostrar aos nossos irmãos aí, telespectadores, que seria construída e que, enquanto ela estivesse sendo construída, 16 homens cairiam daquela ponte e morreriam na construção daquela ponte. Isto veio a se cumprir cabalmente anos mais tarde, quando a ponte foi construída. Aos 21 anos de idade, ele se converte sozinho, dentro de um quarto, depois de ter lido a Bíblia várias vezes. Na sua adolescência, ele sofre
vai caçar com o primo e o primo dispara uma espingarda nas pernas dele acidentalmente, quase o mata. Deus o leva na região dos perdidos, não é? E ele volta de lá, então, e o certo é que com os 21 anos de idade, ele, lendo a Bíblia e buscando a leitura da Bíblia, foi para dentro de um quarto, depois de ter visitado diversas igrejas, ia na igreja adventista, então, se você guardar o sábado, você é salvo. Ia para os batistas, ele tinha se você filiar-se à igreja. Por fim, ele leu a Bíblia. E ele estava dentro de um quarto onde se guardava o carvão da família ali, e foi orar. E pediu para Deus falar com ele, perdoar os pecados dele, quando ele tem uma visão da cruz, e ele sente que sobre si cai um fardo de pecados. Então ele conhece uma moça muito cristã, muito dedicada, chamada Amélia Hope, e ele então, ela era membro da igreja batista, e ele começa a frequentar a igreja muito mais pela moça do que pela igreja, mas casa com a moça, se torna evangelista daquela igreja, ordenado ao ministério, e então ele discorda dos ensinamentos da igreja batista, porque, amigo telespectador, nós não podemos ficar com a igreja e ignorar a Bíblia. Porque a igreja queria que ele ordenasse mulheres para ser pastoras. E isto é uma coisa que é frontalmente contra as Escrituras. É uma aberração. Mas eu não estou subestimando mulher aqui no programa. Porque mulher tem um papel, mas não no sacerdócio, dentro das Escrituras, que ela deveria estar muito feliz em ocupar. E isto é o que nós não vemos as pessoas. Mas então o William Branham, ele inicia o ministério dele numa campanha, e nesta campanha ele consegue juntar cerca de 4, 5 mil pessoas e ter um resultado de quase 400 convertidos. Num domingo, eles foram batizar no Rio Ohio esses novos convertidos diante daquela multidão. E o fato é que a coluna de fogo apareceu. Aquela mesma luz sobrenatural que esteve sobre o berço dele no nascimento, e aquela mesma luz sobrenatural que guiou Israel do Egito até a Palestina. Então esta luz aparece e diz como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. É isto que está acontecendo nesse programa. É isto que a mensagem dele veio fazer. E aí então, desde então, seu ministério foi marcado por muitos sinais sobrenaturais. E, sem dúvida alguma, gostaria de dizer a você e aos telespectadores que foi e é chamado até pelos críticos de o pai da cura divina. Na verdade, o ministério do irmão Branham é tão sobrenatural que, se não fosse os documentos, a gente daria até razão das pessoas duvidarem dos fatos que aconteceram durante o seu ministério aqui na Terra. O senhor falou em documentos, então o senhor podia falar para nós qual foi um sinal, algo que aconteceu, que evidenciou o seu ministério e que foi comprovado cientificamente? Bom, em primeiro lugar, você pode ver uma fotografia que foi tirada em Houston, no Texas, em 1950, num grande coliseu, quando um pastor batista veio desafiá-lo, dizendo que não havia tal coisa como cura divina, que tudo isto era sensacionalismo e que tudo isto era uma comoção de impressão que ele estava passando pelas pessoas. Ora, naquela reunião, quando eles tiraram as fotografias, todas elas queimaram, excetuando uma, onde
uma luz sobrenatural aparece sobre a cabeça de William Branham. Esta luz, esta fotografia, ela foi examinada pelo FBI, por George Lacy, que era um dos agentes do FBI na época, e que ele, inclusive, documentou e deu o laudo como aquela era uma fotografia autêntica e que a luz não era a incidência de uma luz comum na lente da máquina, mas que algo havia ultrapassado ali a lente da máquina e colocado aquela luz ali. Então ele atesta sobrenaturalmente a aparição da coluna de fogo naquela reunião de William Branham. Esta fotografia ainda hoje está na Casa da Arte Religiosa nos Estados Unidos como o único ser sobrenatural que jamais foi fotografado. Falando a respeito de sinais, pastor César, de evidências que trazem as características que comprovam o ministério deste homem, o senhor poderia trazer para nós aqui, esclarecer qual foi a comissão que Deus deu a este homem? Em 1946, nós já estamos nos aproximando aí, nós temos a Segunda Guerra que começou em 1939 e termina em 1945. Ora, antes da Primeira Guerra, ou no meio da Primeira Guerra, Deus veio a ele e disse que haveria uma obra para ele fazer quando fosse mais velho. Depois que termina a Segunda Guerra, nós temos a visita do anjo em 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor aparece pela primeira vez visivelmente a ele, estando ele orando numa caverna, e veio a ele, e ele ficou, de certo, atemorizado, e o anjo disse para ele: eu sou enviado da presença de Deus para dizer que a sua maneira peculiar de vida, você nasceu debaixo de um sinal, e que você nasceu para levar o evangelho às pessoas ao redor do mundo e levar este dom de cura divina a reis, monarcas, a todos os povos. E ele então disse para o anjo que ele era um homem pobre, morava numa cidade pequena nos Estados Unidos, pastor de uma igrejinha pequena, e que ele seria incapaz de fazer este ministério. O fato é que quando Deus diz uma coisa, aquilo se evidencia. Aquilo se propagou de uma maneira tal que o ministério de William Branham se tornou conhecido mundialmente. Hoje, nós estamos em 175 países, mandando literaturas e anunciando esta mensagem, que está sendo traduzida em 55 idiomas e dialetos diferentes ao redor do mundo. Mas, em vida, William Branham chegou a pregar para 500 mil pessoas, isso na década de 50. Era uma coisa fenomenal. Agora, os sinais que marcaram, irmão João, o ministério do irmão Branham, por exemplo, no ministério do irmão Branham, Jesus Cristo, porque não é o William Branham. William Branham era só o veículo, era só o corpo aqui na terra, o instrumento. Mas Jesus Cristo realizou mais através do corpo de carne de William Branham do que quando ele estava no seu próprio corpo de carne aqui na terra. Isto até é compreensível, porque Jesus teve 3 anos e 6 meses de ministério terreno aqui, mas através de William Branham foram mais de 33 anos. Então é uma coisa que se torna até compreensível. E, para se ter uma ideia, se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus curando um cego de Jericó. Mas, através do ministério de William Branham, Jesus Cristo curou centenas de cegos. Nos evangelhos, aqui na Bíblia, você vai ver Jesus ressuscitando 3 mortos. Através do ministério de William Branham, foram 5 ressurreições. Então, se você ler aqui nos evangelhos, Jesus cura o homem lá no tanque de Betesda, Jesus cura um paralítico aqui, outro ali, mas se você olhar
no ministério do William Branham. Só, por exemplo, eu estive na África do Sul, na cidade de Durban. Só numa campanha do irmão Branham em Durban, na África do Sul, o prefeito da cidade, voluntariamente, fez uma passeata com 7 caminhões cheios de cadeiras de roda, de muletas e de aparelhos paraplégicos, que as pessoas que tinham sido curadas deixaram de usar. 7 caminhões. E aqueles que usavam, que estavam aleijados, iam na frente dos caminhões cantando Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Então você imagina a dimensão deste ministério. É uma coisa além das nossas palavras. Então é um fato que está gritante diante de nós. Então, nós vemos que realmente esses sinais foram vindicados por Deus. E agora, pastor César, eu queria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores qual foi o legado maior, os ensinamentos, como é que isso foi registrado e como é que está para ser aí distribuído para quem desejar, e como é que está à disposição das pessoas os ensinamentos que foram trazidos através do ministério de William Branham aqui na Terra. Veja só. A nossa vida aqui na Terra é composta de fases. Houve uma fase que o irmão Branham começou com cura divina. Houve uma outra fase no ministério dele, que essa é uma coisa que não existe precedentes, não existe palavras para explicar. Por exemplo, o William Branham começou sentia na mão das pessoas a enfermidade que as pessoas possuíam. Depois Deus deu a ele a capacidade de conhecer o pensamento das pessoas, o segredo dos corações, dizer às pessoas de onde vieram, o que haveria de acontecer. É uma coisa fantástica, de conhecer o que as pessoas pensavam. Ele chegou a dizer: você não adianta vir dizer uma mentira para mim, porque eu sei quando você está dizendo a verdade. As pessoas chegavam para ele para contar um sonho e ele dizia: não, você pode deixar, o que você sonhou foi isso, aquilo. Quer dizer, é uma coisa dessa natureza. Agora, irmão João, isto tudo não teria valor nenhum se o que ele ensinou não estivesse 100% em acordo com a Bíblia. Isso quer dizer que você que está em casa me assistindo, não se engane com sinais, com curas, com ressurreições, com milagres. Se não tiver respaldo bíblico na doutrina que aquele homem está apresentando, você pode ter certeza que você foi enrolado. Então eu quero tomar, por exemplo, que a grandeza do ministério de William Branham está exatamente no que ele ensinou. Por exemplo, a escritura de Malaquias, que nós lemos no programa anterior, de São Mateus 17, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, na abertura deste programa, tem uma outra escritura que vindica William Branham como profeta, que é Malaquias, que é Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus como for anunciado aos seus servos, os profetas. Então, começando desde o batismo, que não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Começando pela semente da serpente, mostrando que nem todos os seres humanos são filhos de Deus, mas os que descenderam de Caim vêm de uma linhagem do maligno. Estou citando a Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 13. Aí você tem a desmistificação do paganismo. William Branham mostra que Trindade é uma doutrina pagã que está entranhada no seio do cristão. Aí William Branham mostrou a posição da mulher, como e que papel ela teria. Mostrou a representação da mulher como a figura da igreja, e que da mesma maneira que a igreja chegaria a um momento em de não mais respeitar a palavra, a mulher também não daria mais crédito ao marido. E essa é a condição que nós vemos. Mostrou sobre as vestes das mulheres, até por visão, Deus mostrou para ele que depois
que a mulher adquirisse a liberdade para votar, ela chegaria a esta condição, e muito antes que isto acontecesse, ele viu as mulheres com apenas algumas coisinhas tampando os seios e as partes íntimas, mas completamente despidas ou seminuas, como estamos vendo nas ruas hoje. A decadência moral. Mostrou a condição da igreja. Então, a mensagem de William Branham, ela tem essa característica de restaurar, trazer as pessoas de volta para a Bíblia. Aí, ensinou como se celebra a ceia, porque você já pensou que coisa bárbara. Você, por exemplo, dizer, não, nós vamos ter uma santa ceia da manhã, do Senhor, e, no entanto, você vai lá ver o pastor dando aquilo no período da manhã na igreja. Então não é santa ceia, é o café da manhã. Então são pontos e pontos e pontos, e quando ele abre as Escrituras e revela o Apocalipse, aí você vê Satanás desmascarado. Onde foi que ele entrou, como foi que ele se estruturou no meio do cristianismo e como ele está sendo adorado e as pessoas estão pensando que estão adorando a Deus. Então, este foi o maior legado de William Branham, seus ensinamentos, e isto é o que nós gostaríamos que você que está em casa pudesse conhecer. Este é a razão deste programa. Então nós vamos chegar no final agora do programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Nós estamos sendo chamados para parar e nós vamos orar agora e pedir que Deus te revele e esperar que você nos escreva, nos solicite CDs, DVDs e literaturas que nós vamos te mandar gratuitamente, e esperamos que isto aconteça na tua vida, que Deus abra os olhos do teu entendimento para que você compreenda que este é o dia, esta é a hora que as Escrituras se cumpriu diante dos nossos olhos. Oremos. Pai querido, agradecemos por este momento e agradecemos por estas vidas que pararam para assistir este programa. Queremos pedir que o Senhor as ilumine, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as cure, que o Senhor as liberte, que o Senhor salve a alma deste povo e não deixe que eles sejam enganados. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E gostaríamos de deixar aqui o nosso contato para que você possa solicitar literaturas, DVDs, CDs gratuitamente que nós podemos enviar na sua residência. Escreva para feperfeita@gmail.com ou para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou utilize os telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Você também pode acompanhar os nossos cultos ao vivo todas as terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos às 9h pela manhã no nosso site www.feperfeita.org.br, que está funcionando também a TV Fé Perfeita 24 horas. Acesse www.feperfeita.org.br. E você que tem a sua dúvida baseada nas Escrituras, tem alguma incógnita na sua mente, você pode também escrever uma carta ou um e-mail, e nós te agradecemos sua audiência e te pedimos que volte a nos acompanhar no nosso próximo programa. Deus te abençoe.